Pensem comigo, um campo de cana-de-açúcar a perder de vista. Aquelas fileiras enormes, balançando com o vento, prontas para a colheita. É uma cena em tanto, né? Mas a mágica de transformar essa planta gigante no açúcar do nosso dia a dia, isso depende de uma engenharia que é, sem exagero, espetacular. E aí fica a pergunta, né? Como é que essa transformação acontece numa escala tão grande, tão industrial? Como é que aquela floresta de caules vira produto? Bom, a resposta não está na força de centenas de pessoas, mas sim na engenharia e na precisão de um único e gigantesco titã mecânico. E que gigante! A estrela da nossa análise de hoje é essa máquina aqui, a John Deere 3520. E para a gente entender como ela funciona de verdade, fomos direto na fonte, sabe? No manual do operador. Então tudo que a gente vai ver aqui vem direto do guia de quem projetou essa maravilha. Mas olha que interessante. Antes mesmo da máquina roncar o motor, o sucesso da operação toda já começou a ser decidido. A colheita mecanizada é tipo uma dança super precisa entre a máquina e o campo. E o primeiro passo é arrumar o salão de dança. A eficiência começa aqui, na geometria do campo. O espaço certinho entre as fileiras não é só uma sugestão não, é o que evita que a máquina amasse a própria cana que vai colher. As estradas nas pontas, as cabeceiras, têm que ser largas. Pense nelas como área de manobra desse gigante. E por que umas 40 fileiras? Segundo o manual, esse é o número mágico que faz a máquina cortar o máximo de tempo possível com o mínimo de voltas perdidas. Pura otimização. Certo, campo preparado, colhedora em movimento, agora vamos seguir a jornada de um único caule de cana encontrando essa máquina pela primeira vez. É aqui que o trabalho pesado começa para valer. E esse aqui é o mapa do tesouro, o caminho da cana. São 6 etapas fundamentais, desde o momento em que a cana tá lá, de pé, até virar pedacinhos limpos prontos para o transporte. E cada uma dessas etapas, gente, é uma pequena obra-prima da engenharia. O primeiro contato é duplo. Lá em cima, o despontador já corta as pontas, que não tem quase nada de açúcar. E ao mesmo tempo, lá embaixo, os divisores de linha funcionam como se fossem dedos gigantes, sabe? Desembaraçando os caules. É uma preparação essencial. Sem essa organização logo de cara, o resto do processo viraria um caos, com a máquina engolindo um monte de coisa que não devia. Depois de alinhada, a cana é, digamos, gentilmente empurrada para frente por uns rolos. Isso a coloca no ângulo perfeito para o grande momento, o corte. É aí que os discos do cortador de base entram em ação e fatiam o caule com uma precisão cirúrgica, bem rente ao chão. E esse corte limpo é importantíssimo não só para essa colheita, mas também para a saúde da planta, permitindo que ela rebrote forte para a próxima safra. Então, vamos lá. O pulo do gato é que o trabalho desse cortador de base define a qualidade de tudo que vem depois. Um corte mal feito, que arrasta a terra para dentro, por exemplo, aumenta o desgaste de tudo lá dentro e ainda contamina a cana. Já um corte limpo, na altura certa, é o primeiríssimo passo para ter um caldo mais puro e lá no final um açúcar de melhor qualidade. Beleza? A cana agora está dentro da máquina em caules inteiros. O próximo desafio é transformar esses caules em pedaços uniformes e, ao mesmo tempo, começar a limpar tudo. Separar o que interessa do que não interessa. Pensem nesses rolos de alimentação como se fosse uma esteira transportadora super inteligente. Eles agarram os caules e controlam o ritmo da coisa toda. A velocidade com que eles empurram a cana para frente é o que vai decidir o tamanho final dos pedaços, que o pessoal do campo chama de tolete. É basicamente um controle de qualidade acontecendo ali, em tempo real. E agora chegamos ao coração da colhedora, os picadores. Imaginem 2 tambores enormes girando em alta velocidade, um contra o outro, cheios de lâminas afiadíssimas. Quando a cana passa no meio deles, pronto, é fatiada. O movimento é como o de uma tesoura, o que garante um corte limpo, sem esmagar o caule e fazer aquele caldo precioso vazar antes da hora. E olha só a diferença que uma lâmina afiada faz. Do lado esquerdo, o resultado de lâminas cegas. O próprio manual chama isso de salsichas. São pedaços mal cortados que prendem folha, dificultam a limpeza e, como são menos densos, cabe menos cana no caminhão. Já do lado direito, o corte perfeito. Tolete limpos, uniformes, que garantem eficiência máxima em todo o resto do processo. É outra história. Assim que os toletes são picados, eles começam a cair. E nessa queda, eles passam por um verdadeiro furacão. O extrator primário é, na prática, um ventilador gigante que sopra com uma força absurda, arrancando folha, sujeira e jogando tudo isso para longe. É a primeira grande faxina da cana. Muito bem, a cana já está limpa e picada, mas ainda está dentro da máquina.
A etapa final é levar esse material todo de forma eficiente para o veículo que vai levar para a usina, e claro, com uma última purificação no caminho. Uma esteira, que é o elevador, leva os toletes para cima na sua jornada para fora da colhedora, e bem na hora que eles estão caindo do caminhão, tem uma última checagem de pureza, o extrator secundário. É tipo um sopro de ar final, a cereja do bolo da limpeza, para garantir que só a cana mais limpa possível chegue na usina. A gente falou um monte da máquina, né? Mas nada disso funciona sem uma pessoa lá dentro. E para essa pessoa, o manual é muito claro, muito enfático. Segurança não é uma opção. É uma condição de sobrevivência. Essa frase, tirada direto do Manual de Segurança, é poderosa e direta. Mantenha o equipamento como se a sua vida dependesse dele. Por que depende? Não tem o que interpretar, né? A manutenção e a operação segura dessa máquina são literalmente uma questão de vida ou morte. Esse é um dos avisos que mais se repetem. Com tanto disco, tanta faca girando em altíssima velocidade, a regra é bem simples: fique longe. O manual deixa claro para nunca, jamais tentar limpar alguma coisa presa com o motor ligado. Esse aqui é um perigo que talvez não seja tão óbvio, mas é igualmente fatal. A altura da colhedora, principalmente com o despontador e o elevador levantados, a torna um risco enorme perto de fiação elétrica. É uma precaução básica, mas que salva vidas, especialmente na hora de mover a máquina. E para fechar, uma regra de ouro de qualquer equipamento pesado. A cabine foi feita para uma pessoa, o operador. Levar carona não só coloca outra pessoa em risco de cair, como também atrapalha a visão e tira a concentração de quem está no comando. Simples assim. E assim, a gente completa nossa jornada por dentro desse Titã. É importante reforçar que toda essa mecânica incrível que a gente descreveu foi retirada diretamente do manual do operador da John Deere 3520. Essa é a fonte definitiva sobre essa máquina. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A colhedora de cana é um exemplo fantástico de uma engenharia super complexa, mas que está meio escondida, tornando possível algo que a gente acha simples, como o açúcar no café. Onde mais, no nosso dia a dia, será que existe essa complexidade toda por trás das coisas? Fica aí a pergunta. Até a próxima!